Olá, meu nome é João Pedro, sou um aluno do quarto período do curso de Ciência da Computação do campus Muzambinho do IF Sul de Minas e bolsista do programa do NIP do mesmo campus. Este projeto se trata de uma parte da minha iniciação científica, se trata de classificação de câncer de mama utilizando Deep Learning com auxílio de computadores. Vamos lá! Os envolvidos nesse projeto são eu, João Pedro Nascimento Silva e Emily Trindade, bolsistas do NIP e do PIBIC de CNPq, ambos do campus Muzambinho do IF Sul de Minas, com a ajuda dos orientadores Diego Saki, também do campus Muzambinho, e Steve Mipinda, do Canadá. Essa apresentação será separada em dois tópicos principais, onde o primeiro se trata mais de uma introdução e um contexto médico referente ao tema proposto, e o segundo tratará sobre a explicação de como o algoritmo funciona em si, explicando parte por parte do treinamento, a classificação do algoritmo, possíveis erros e futuras melhorias. Partindo para uma introdução acerca do tema proposto, inicialmente vamos falar sobre o câncer de mama. O câncer de mama é o tipo de câncer com maior incidência na população feminina brasileira, com única exceção do câncer de pele. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, em 2019, estimou que cerca de 60 mil novos casos foram registrados no Brasil, e segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, cerca de 17 mil mulheres morreram devido ao câncer de mama em 2017, o que representou um aumento de cerca de 28% em comparação com o início da década. No processo de identificação do câncer de mama, existe um processo chamado de mamografia digital, o qual se trata de um processo radiológico onde são obtidas imagens em diferentes tons de cinza. A avaliação do exame mamográfico requer grande conhecimento e habilidades dos radiologistas para diagnosticar possíveis patologias. Isso inclui câncer de mama, que por sua vez está relacionado a nódulos malignos ou benignos. Especialistas analisam essas imagens e identificam possíveis formações de tumores. Esses tumores possuem uma grande variabilidade de características morfológicas, sejam elas aparência, forma, tamanho, textura e diversas outras, o qual torna a identificação por métodos tradicionais uma tarefa extremamente complexa. Sistemas simples computacionais são incapazes de classificar tumores existentes, porém, nas últimas décadas, diferentes técnicas foram desenvolvidas para facilitar a detecção automática de estruturas que podem estar relacionadas ao câncer de mama em mamografias, evitando assim uma grande variabilidade de processos desnecessários. Uma grande parte dessas técnicas utiliza imagens para inferir algum diagnóstico através de um processo de identificação e reconhecimento de padrões, vulgo inteligência artificial. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre como esse projeto foi fundamentado. Inicialmente, foi pesquisado principalmente informações sobre inteligência artificial em relação à visão computacional. A inteligência artificial nada mais é do que um algoritmo treinado para conseguir prever algumas informações, sejam elas classificações, gerar gráfico automático, analisar dados automaticamente, organizar em gráficos e diversas outras funcionalidades. E, em conjunto com isso, se vem o tema de visão computacional. A visão computacional nada mais é do que a análise de imagens e vídeos para poder encontrar um padrão e poder classificar algo em relação a esses padrões. Um exemplo disso é basicamente pegar uma imagem e analisar todas as características daquela imagem e definir um padrão. E ao utilizar uma outra imagem, eu encontro o mesmo segmento de padrões encontrados na primeira, e nisso ele vai conseguindo separar e agrupar algumas informações de características para dividi-las em diferentes classificações. O Deep Learning é basicamente uma vertente do inteligência artificial. Na inteligência artificial existem vários tipos de segmentos, como Machine Learning, Deep Learning, MLP e diversas outras. O Machine Learning nada mais é do que o treinamento de um algoritmo de inteligência artificial, onde é possível separar em classificações baseada apenas em uma única linha, como se fosse marcando informações diretamente a cada um dos itens retratados em um gráfico e depois conseguisse separar cada uma dessas classificações com uma única linha. O Deep Learning, de forma resumida, possui essa vertente diferente do Machine Learning, pois o Deep Learning pode encontrar padrões de imagem de grupo não apenas separados por uma linha. Eles podem ter 10, 12, 13 classificações e por aí vai. E todas elas podem não ser separadas apenas por uma linha, mas agrupadas em diferentes grupos de círculos, por exemplo, quadrados, triângulos, e nem todos precisam estar literalmente um do lado do outro. O processo de treinamento dessas características e agrupamento das mesmas será feito através de um algoritmo de Deep Learning. O Data Augmentation nada mais trata do que um auxílio ao Deep Learning. Para o Deep Learning conseguir classificar um indivíduo corretamente, ele deve primeiro ter uma alta variedade de possibilidades,
treinadas em seu algoritmo base. Pois, caso entre uma imagem ou uma informação que ele simplesmente não se encontra em nenhum dos padrões que está registrado, mas pertence ao mesmo grupo, ele não irá conseguir classificá-la de forma correta. E é nisso que entra o Data Augmentation. Data Augmentation nada mais é do que uma forma de ampliar a gama de dados presentes em uma imagem, onde em uma imagem eu posso apenas manipulá-la de diversas formas para que ela consiga ser transformada em diversos outros padrões. E essas manipulações podem variar, desde rotação, angulação, ampliar, utilizar apenas parte da imagem total e diversas outras possibilidades. Isso treina o algoritmo a reconhecer a mesma imagem de diferentes ângulos e diferentes visões, aprendendo todos os padrões possíveis da mesma. Na prática, uma inteligência artificial nada mais trata do que classificações de probabilidades. Isso acontece pois, imagine que um algoritmo inicialmente não tem nenhuma imagem cadastrada nele e nenhum gabarito referente à mesma. O que ele deve fazer para conseguir classificá-la de forma correta? Método de tentativa e erro. Ele inicialmente eu separo um grupo de imagens total e separo ela em imagens de teste para testar a validação do meu algoritmo e imagens para treino, o qual será responsável por gerar o algoritmo de inteligência artificial. E além dessas informações de imagens, eu separo também um gabarito correspondente a cada uma a resposta correta de cada uma das imagens. Então, o que eu faço primeiro? No algoritmo de treino, é como se ele estivesse passando inicialmente as imagens e falando: olha, o padrão dessas imagens é este padrão. Em qual das possibilidades que eu tenho disponíveis, esse padrão se encaixa mais? Ele vai olhar com base nas probabilidades. Inicialmente não tem nenhuma, então ele poderá pegar uma variável aleatória inicialmente. Então ele responderá que será a variável x e em seguida ele irá ser comparado ao gabarito para ver se realmente é pertencente ao grupo x aquela imagem. Se for, ele irá adicionar essa probabilidade a todas as respostas possíveis quando encontrar aquele padrão e o algoritmo repetirá na imagem seguinte. Suponhamos que chegou em seguida uma imagem com um padrão completamente igual ao primeiro. Ele irá mandar para o algoritmo de treino e falará: este é o padrão que foi encontrado. Em qual dos grupos este padrão se encontra? Ele irá analisar o gráfico e irá responder: olha, este grupo de imagens com esses padrões se encontram na classificação X. Então o algoritmo será mandado para a classificação X e será comparado ao gabarito, que também irá acertar. E caso, por exemplo, entre uma imagem pertencente ao grupo Y, o que ele fará? Ele irá analisar os padrões. Mesmo como inicialmente não tem nenhuma imagem com um grupo Y, ele irá ele irá perguntar qual é a probabilidade de pertencer a um grupo. Como o único grupo que pertence a algumas informações ao grupo X, ele irá falar que é o grupo X. Irá verificar, realmente pertence ao grupo X? O gabarito irá dizer que não. Então, o que ele faz? Ele irá responder: olha, este tipo de imagem, então, com esse padrão, pertence ao grupo Y. Então, agora existe uma probabilidade de quando uma imagem apresenta este grupamento de padrões, é pertencente ao grupo X ou ao grupo Y. E nisso será analisado os padrões para ver em qual dos dois grupos tem maior probabilidade de se encaixar. Em seguida, quando o algoritmo em si for finalizado todas as imagens, ele irá gerar a validação, onde não irá ser mais atualizado o código e em seguida serão utilizados apenas o grupo de imagens para teste, sem atualizar a padronização das probabilidades no código. Isso serve para gerar a acuracidade presente no algoritmo em si, no qual todas as imagens serão avaliadas e obterão uma resposta, e essas respostas serão comparadas à resposta obtida no modelo final, para gerar assim a acuracidade final. Após o teste de validação, todas as imagens irão apresentar uma resposta referenciada ao objeto que foi retratado pelo algoritmo e a resposta oficial em seu gabarito. E nisso será gerada uma matriz de confusão, podendo apresentar a resposta correta, sendo que apresenta câncer ou que não apresenta câncer nesse caso do sistema, e ela também poderá apresentar informações falsas, sendo falso positivo ou falso negativo, ou seja, dizer que o algoritmo apresenta câncer quando na realidade não apresenta, é dizer que ele não apresenta quando na verdade ele apresenta. Nisso, pode ser observado que a grande maioria das imagens que apresenta câncer realmente foram classificadas como apresentando câncer, assim como também as imagens que não apresentam. Porém, ainda existe um número bem alto de imagens apresentando falsos positivos e negativos. Isso se dá devido à falta de variedade de possíveis mutações no sistema, onde casos específicos de doenças não são extremamente limitadas ou são confundidos com tumores benignos e malignos. Partindo para a conclusão, observamos um resultado relativamente satisfatório, onde a grande maioria das imagens foi classificada de forma correta, porém ainda encontramos uma grande parcela em que ela está sendo classificada de forma errônea. E para solucionar isso, além de tentar variar ainda mais o Data Augmentation,
podemos trocar a forma da validação na hora de fazer o treinamento, utilizando, por exemplo, o Cross-Fold Validation. Aqui se encontram todas as referências utilizadas neste artigo. Agradeço a atenção de todos e esse é o meu projeto.